a ideia de hoje, lembra que a aula passada foi sobre como a gente interpreta o mundo, né? Tanto falando de primos primeiro e de thinking traps, né? Então agora a aula vai ser sobre como a gente responde para o mundo, né? Que claramente essas duas coisas estão muito relacionadas. Na primeira parte da aula a gente vai falar sobre resiliência, mas mais especificamente sobre uma parte de resiliência que eu acho muito bacana, que é resiliência em real time. Resiliência em tempo real é como que tu vai conseguir aprender a reagir muito rápido para quando pensamentos ruins vierem, coisas ruins acontecerem. Geralmente a gente fala de resiliência, mas puta, aconteceu um evento ruim, como que eu volto pro meu normal, né? Isso que é resiliência. Mas geralmente é um processo, né? Resiliência em tempo real é como que eu faço isso quase que automático, né? Então, uma das skills mais difíceis, mas eu acho interessantíssimo. E depois, a gente vai passar mais tempo, vai ser expandindo as coisas boas, né? Então, que skills que a gente pode trabalhar para, de fato, expandir e sentir mais os sentimentos positivos e qualquer tipo de emoção positiva, tá? Então, eu acho que eu queria começar te perguntando sobre o teu tema de casa, né? Então, aqui nesse slide a gente vai fazer uma revisão do tema de casa, depois a gente vai fazer uma definição de resiliência em tempo real, e a conexão clara que eu já comecei a fazer do quanto como a gente reage com o mundo tem a ver com como a gente interpreta o mundo. Mas eu acho que o primeiro ponto para te perguntar um pouco de como, se tu chegou a fazer o tema de casa, de como foi, se tu conseguiu integrar primals e thinking traps, essa maneira que tu vê o mundo, que é o primals, e essas armadilhas mentais, né? Eu lembro que a tua principal armadilha mental, né, era ir para os extremos e às vezes criar catástrofes mentais, né, aumentar em demasia aquilo que é ruim. E eu queria entender se tu chegou a perceber algum primal teu que indicava isso, e chegou a fazer algo sobre, senão a gente pode gastar uns minutinhos aqui para fazer isso. Fazendo uma análise rápida aqui do teu primals. Então, tu tem um primals de que o mundo é mais para bom que para ruim, o que está obviamente muito relacionado com felicidade, né? 3.17, né? Ele é um lugar mais, que é de 0 a 5, isso daqui. Tu percebe ele como um lugar mais seguro, né, do que não seguro, mas menor que a tua média, como um lugar que está vivo, né, e com um lugar que é interessante. Né? Mas percebe aqui como tem alguns primals, né, que me chamam a atenção. Né? Tanto de prazer quanto de diversão, tu percebe como ele está mais baixo e como isso daqui tende a caracterizar uma dificuldade maior em relaxar, em se divertir, em ter momentos bobos, né? Porque tem uma crença aqui, na média, eu acho que o mundo é mais para não divertido do que para divertido. Que o mundo não é esse lugar para ficar tendo prazer, né? Ninguém argumentaria pro tempo inteiro, mas não é lugar para ficar tendo prazer. Aqui tem um lugar de negar, então, esses prazeres que eu diria que são muito importantes para uma vida feliz, né? A gente curtir a vida, a gente curtir o prazer de comer um sorvete, de dar uma risada, de ver um stand-up, de um abraço, dessas pequenas coisas. A gente nota aqui como a abundância também está menor do que os outros, principalmente porque estão menores do que 3. Então, quanto que às vezes também não tem nenhum maior do que 4, né? Fato. Mas o quanto que a gente poderia trabalhar para tu enxergar o mundo como um pouco mais abundante. Essa capacidade de enxergar as coisas, cara, não vai acontecer, o mundo tá vivo, eu tô dando o meu melhor, eu acredito no universo. E daí conecta com o que a gente falou numa outra sessão, que a gente tá mais conectado com a tua espiritualidade. De tá se conectando com aquilo que tu acredita, porque se tu tá seguindo o teu propósito, se tu tá sendo quem tu é, por que tu não vai acreditar que o mundo vai te devolver isso? Ainda mais tu, que não precisa de tanto, né? Que acho que uma das características muito positivas que tu tem é que tu não precisa de altos luxos para ser feliz. Agora, tu não pode ficar numa posição que eu acho que sim, tu te coloca às vezes, de te ver como não merecedor. Porque essa, pra mim, a percepção da não abundância do mundo é se ver como não merecedor. Ou pelo menos esse mundo não é abundante para mim. Essa capacidade de ver o mundo como vivo e interativo também tá baixo. De ver que, cara, no mundo, na verdade, é uma troca. O que eu faço vai voltar para mim. E com isso eu tenho mais controle sobre o mundo. Mas tem alguns
que estão altos, né? E eu acho que os mais interessantes é worth exploring, que vale a pena viver nesse mundo e que esse mundo precisa de mim. Então, se a gente se apegar ainda mais nesses daqui, é falar, cara, esse mundo vale a pena estar vivo, vale a pena explorar, eu posso ajudar o mundo a se tornar um lugar melhor, me parece que pode te ajudar nesse processo como um todo. E olha que interessante, a tua nota mais baixa de todas é a cooperação. Embora eu te ache uma pessoa muito cooperativa, mas tu não percebe o mundo dessa maneira, o que é uma coisa normal para as pessoas que são muito cooperativas, tá? Porque às vezes elas são cooperativas, mas elas não veem os outros sendo tão cooperativos como elas são, e elas se frustram com isso. Então, tu vê que a tua cooperação tá 2.0, e eu diria que eu gosto muito daquela frase que as pessoas não são más, elas só estão perdidas. Tem muita gente querendo cooperar no mundo, elas às vezes estão meio perdidas, não sabem como fazer. E me parece que cada vez mais a ciência mostra isso. A ciência mostra que quando eu ajudo os outros, eu me sinto mais feliz. Se as pessoas todas soubessem disso, que no fundo as pessoas querem ser mais felizes. Se elas entendessem que ajudando os outros elas vão ser mais felizes, elas fariam isso muito mais. Mas pra gente para ver as conexões, que era o que a gente estava falando, acho que tem muito a ver com a estabilidade e talvez de ir para extremos de que tu percebe o mundo com uma certa estabilidade mais baixa. Mas aqui eu acho mais interessante ter tirar de tudo isso aqui é muito mais esses pontos que eu já falei, que talvez não conectem tanto com o teu thinking trap de indo para os extremos, mas mais de coisas que eu sei que são core beliefs teus, que tu gostaria de ter e que tu gostaria de trabalhar mais. Eu tenho certeza, te conhecendo, que tu gostaria de ver o mundo como mais abundante, como mais divertido, como mais prazeroso. Eu não quero ficar muito tempo nisso, mas eu espero que esses pontos, tanto do Primus, que é o entendimento de como a gente interpreta o mundo, vai mudar muito como a gente acredita, e a gente tem que estar atento para ter essas crenças. Então, se a gente for pensar que existem duas técnicas clássicas na psicologia, né? Uma que é a da psicanálise, que vai ser de baixo para cima. Então, eu vou mudar o teu inconsciente, teu lado, teu profundo, e com isso eu vou mudar as tuas ações e o teu jeito de pensar. Ou eu vou mudar as tuas ações diretamente, tá? E o teu jeito de pensar mais racional, e com isso eu vou mudar o teu jeito de sentir. Essas são as duas teorias clássicas. Aplicadas para cá, me parece que faz muito sentido tu entender, cara, se eu buscar praticar mais, me divertir, naturalmente eu vou ir mudando essa minha maneira de ver o mundo. E se eu buscar mudar racionalmente essa minha maneira de ver o mundo, eu vou conseguir me divertir mais também. Então os dois vão funcionar. Então, se tu tirar mais tempo para te divertir, quando tu pensar, porra, meu, por que eu tô interpretando que o mundo tem que ser tão durão assim? Eu virei militar agora. Tem que virar um regime militar, porra. E logo eu que já fiz tanta coisa de masculinidade saudável, que eu não preciso, tá? Mas eu acho que nesses pontos a gente nota como tem coisas do nosso passado que estão dentro da gente, principalmente para homens. Eu não tenho os dados aqui, mas eu posso chutar com confiança, tá? Que com certeza homens sempre veem o mundo como menos prazeroso e menos divertido. Porque é esse jeito que nos ensinam, né? Do masculino, que tem que ser duro, que o mundo é difícil, que o mundo é perigoso, que E o George Clifton, que é o fundador do Primus, né, que é um cara que é muito bom em dados, ele bate muito nessa tecla e fala, cara, vocês não vão conseguir adivinhar os Primus de uma pessoa por melhor terapeuta que vocês sejam. Eu criei essa merda e eu não consigo adivinhar, não consegui adivinhar nem da minha mãe. Eu errei, entendeu? Só que, cara, essa merda se sustenta matematicamente, por isso que tem 48 laboratórios. Então, assim, cara, tá certa essa merda. Quem tá errado é a gente, é porque isso é muito, muito profundo, e por isso que demorou tanto pra gente chegar nisso. Essas crenças, elas são muito profundas dentro da gente, não consegue se dar conta. Então a gente tem que trabalhar muito fundo para mudar elas. Mas eu acho que esses pontos que tu falou que fazem muito sentido, que é, cara, quando eu vejo meu trabalho como minha obrigação, quando eu vejo bater meta como minha obrigação, quando eu vejo, cara, não é para se divertir, não é para dar risada, o mundo não é divertido, o mundo não é prazeroso. Se eu tenho essas crenças, cara, fica difícil, né? Eu ser feliz. Em que espaço? Quando que eu posso comemorar algo? E tu vai ver que na segunda parte da aula de hoje a gente vai falar bastante da importância de comemorar as coisas. Tá? Então vamos lá. A aula de hoje é sobre como a gente vai responder. Responder o quê? Responder aos nossos pensamentos, né? E responder aos outros também. Mas geralmente quem é mais agressivo com a gente é nós mesmos, né? Muito mais que os outros. Tá? Então, o primeiro, que é resiliência em tempo real, ela é uma maneira de lidar
com essas armadilhas da nossa mente, de uma maneira muito rápida e efetiva. E ela vai necessitar da gente uma quantidade de habilidades e práticas para pôr ela em prática muito maior. E, como eu falei, ela tende a acontecer com as nossas próprias vozes na nossa cabeça, embora possa acontecer com outros. Como tu já notou, as pessoas, mesmo os chefes bem duros, são menos filhas da puta com a gente do que nós mesmos somos com a gente mesmo. Geralmente a voz mais dura de todas é a nossa. E o ser humano tende a ser bom, razoavelmente bom, em rebater ou argumentar contra essas vozes do externo, enquanto tende a ser muito ruim com essas vozes do interno. A gente tende a acreditar em tudo que a gente pensa. A gente acha que porque a gente pensou é verdade, o que simplesmente não é o caso. A gente tem que entender que nós somos o céu e os nossos pensamentos são simplesmente nuvens que passaram ali. E elas não são verdades absolutas. É só um pensamento. A gente não precisa se apegar a eles. Então, a resiliência em tempo real, ela vai te dar mais confiança. Como? Diminuindo esse barulho mental. Uma das maneiras de fazer isso é conseguindo uma distância de si mesmo. Essa self-distance. Então tem esse livro que tá bombando bastante aqui, se não começou a bombar ainda no Brasil, vai começar em breve, que é o Chatter, do Cross. E esse livro ele vai falar sobre esse papo mental que a gente tem. Esse tchá. Ele vai entrar em várias explicações sobre isso. Mas uma das que eu acho mais legal que ele vai ensinar e que o estudo dele comprova é que quando eu simplesmente mudo o jeito que eu tô falando, em vez de usar a palavrinha eu uso meu nome. Por exemplo, se eu falo eu sou um idiota. E daí se eu mudo pra falar Diego, isso não foi muito bom o que tu fez. Naturalmente, quando a gente usa a palavra de uma pessoa, a gente já não é tão agressivo. Porque a gente foi socializado de um jeito que a gente não deveria ser agressivo assim com os outros. Mas como não tinha nenhum pai percebendo como a gente fala com a gente mesmo, a gente foi deixando, a gente foi achando que é ok ser agressivo assim. Então um dos jeitos, em vez de usar a palavra eu para falar de si mesmo, é usar o nosso nome. Porque a gente cria uma distância, a gente aprende a ser muito mais educado e querido com a gente mesmo. Teve um estudo em crianças que é chamado de Batman Effect. Então, o efeito Batman, ele estudou mostrando que as crianças que faziam self-distance eram mais confiantes. Ela treinava as crianças para isso, para elas fazerem self-distance. Então, elas persistiam mais na atividade que elas estavam fazendo, elas eram mais confiantes, elas ficavam menos tristes se não davam certo, porque a conversa mental era melhor. E mais ainda do que se elas usavam o próprio nome, é se elas pensavam o seguinte: o que o meu super-herói preferido faria nessa situação? E daí, isso era melhor que self-distance. Então, como que meu super-herói preferido falaria comigo? Se eu tenho um desafio, como que meu super-herói preferido encararia isso? E acho que foi chamado Batman Effect, que a maioria das crianças escolheu o Batman. Mas no fundo é nada mais que um super-herói. Isso se conecta muito com um exercício que é muito comum em coaching, que é de tu pensar na tua melhor versão. Ou numa pessoa que tu admira muito. Como que a pessoa que eu quero ser reagiria aqui? De que jeito que ela iria agir? Então, assim, quais são os pontos? Então, a gente vai fazer um exercício agora de resiliência em tempo real. Tu vai ser a pessoa que está me xingando, e eu vou estar reagindo dessa maneira. Mas antes, vou explicar bem como que isso acontece. Então, muitas vezes vai vir um pensamento e de que jeito que eu tenho que responder para esse pensamento. Um deles é mostrando evidência. Então, por exemplo, Diego, eu sou um idiota. Eu pensei, eu sou um idiota. Eu estou estudando numa Ivy League, fazendo o melhor mestrado do mundo na minha área. Eu sou um profissional razoavelmente bem sucedido, tenho um número alto, tenho um número bom de pacientes, já dei palestras em várias empresas multinacionais. Assim, um completo idiota eu não posso ser, um completo, assim. A gente traz evidência, esse é um jeito.
O outro você fala assim, eu sou um idiota, eu não vou conseguir fazer esse paper específico. Aí eu crio um plano. Um poderia ser da evidência, outro poderia ser simplesmente fazer um plano. Fazer assim, cara, eu vou fazer primeiro só o esqueleto do paper. Vou pegar, fazer um brainstorm, depois eu vou montar, só isso. Depois, numa outra hora de tal horário, eu vou fazer o primeiro rascunho, assim, rough draft. Aí depois eu vou jogar no chat GPT e pedir umas ideias. Aí eu vou mandar para um amigo. Eu crio um plano, bem passinho por passinho, tá? Para mostrar como eu vou conseguir sim. O outro eu penso, cara, que coisas que está sob meu controle que eu posso agir? Diego, tu não vai conseguir fazer esse paper. Bom, talvez eu não consiga. Mas agora o que está no meu controle? Eu posso começar, bom, então eu vou tentar. E daí eu começo, eu vou direto para aquilo que está no meu controle e eu não fico, percebe que é tudo sobre sair desse embate mental aqui e ir para a ação. Tá? E um outro pode ser usar algum mantra, ou alguma frase que funciona para ti. Todo mundo tem algumas frases que são gatilho, sabe? Tem gente que vai usar, cara, tu dá conta, tu sempre deu conta. Ou teve algum mentor que falou, tu é foda, e quando tu usa isso, tu se motiva. Então, algum mantra, alguma frase que possa funcionar. Tem vários outros, mas geralmente esses 4 são os que mais funcionam. Um ponto importante antes de a gente fazer o experimento aqui juntos é entender que nunca é para falar, para minimizar aquilo que a gente está sentindo. Então a gente não está fazendo nada para reprimir. Percebe que quando eu busco evidência, eu não estou reprimindo. Eu estou argumentando contra. Quando eu faço um plano, estou mostrando esse plano. Quando eu mudo a maneira de falar aquilo, para o jeito que seja mais coerente, eu não estou reprimindo. Eu estou saindo de um completo idiota para talvez nesse trabalho não ter ido bem. Estou sendo inclusive mais coerente, mais correto. Mas no ponto é, em nenhum momento a gente está reprimindo. Como que é um jeito clássico de reprimir? É minimizando o quanto isso nos impacta. Então, por exemplo, digamos que eu estivesse muito nervoso para dar essa aula aqui para ti. Tá? Eu acho que essa é uma boa atividade para a gente fazer. Tá? Então, digamos que eu estava muito nervoso para dar essa aula aqui para ti. Minimizar seria dizer assim, mas foda-se, é só uma aula, caguei. Nem é tão importante assim, caguei. Provavelmente se eu tô nervoso é porque tem uma certa importância. Eu posso fazer, cara, por mais que esta aula seja importante, ela não vai me definir como pessoa. Isso eu posso. Estou mudando o jeito de falar, pro jeito que seja mais coerente, mas eu não posso ficar simplesmente falando, caguei. Então tem muita gente que fala isso, né? Já viu? Eu tô nem aí se eu for promovido ou se eu não for, eu tô nem aí se eu chegar na guria, a guria que você vai ficar comigo ou não. É um mecanismo de defesa que é ruim, porque eu tô reprimindo. Ficou claro até aqui? Boa. Vamos praticar, mas tu vai ter que estar muito ligado, cara. A parte mais difícil é minha, mas também existe uma certa criatividade. Tu vai ter que me ajudar com todos os pensamentos, porque tem gente que é igual, né? Se é um pensamento que vem de mim, ou se alguém me jogando essa frase, é a mesma coisa, o jeito que o meu cérebro vai ter que interpretar, tá? Então não importa se a gente tá pensando se é uma outra pessoa ou se é eu mesmo pensando, tá? Eu tô nervoso, tá? Vai começar, tô antes de começar essa aula aqui pra ti, tá? Me joga um pensamento, eu vou fazer um por um, eu vou rebater um por um. Me joga algo que eu possa estar pensando que é negativo. Pode ser a mim, pode ser a aula, qualquer coisa. Por exemplo, sei lá, vou dizer um aqui. Tu vai esquecer na hora de alguma coisa. Sei lá, esse é um, entendeu? Joga um que tu quiser aí. Eu vou me confundir no meio da apresentação. Bom, acho que isso pode acontecer. Mas o que eu posso fazer para lidar com isso? Eu vou me preparar bem antes. Então eu vou olhar meus slides antes de fazer essa apresentação. Eu já dei várias palestras e nunca aconteceu de eu travar no meio de uma palestra. Já aconteceu de eu gaguejar um pouco aqui e ali, mas o que me parece normal. Essa é a 4ª aula que eu estou dando para o Gustavo. Os feedbacks das outras 3 aulas foram bem positivos. Sim, tem chance de eu me perder no meio, mas eu vou tomar as providências para que isso não aconteça. Vai jogando, pode jogar outro. Essa apresentação não ficou tão boa que nem as outras.
eu realmente... Então, eu acho que não tá tão boa que nem as outras. Bom, quanto tempo será que eu tenho? Eu tenho aqui algumas horas, eu consigo dedicar. Vamos ver o que eu posso fazer nessa apresentação para ficar melhor que as outras. Outro ponto é pensar que uma das 4 ia ter que ser a pior. Vamos, naturalmente, se a gente fosse fazer um ranking, uma das 4 ia ter que ser a pior. Talvez essa seja ela, mas vamos fazer de um jeito para que fique pelo menos o mais perto delas possíveis. Mais alguma coisa? Para esse eu diria que é verdade. Hoje eu estou um pouco menos entusiasmado. Eu estou na Filadélfia, o tempo aqui está bem cinza. Eu estou cansado, estou um pouco gripado, não estou conseguindo me exercitar tanto. Tá difícil a minha vida nesse momento, mas eu confio tanto no conteúdo que eu vou passar e no propósito de tudo que eu estou vivendo. E eu sei que eu estou fazendo isso, cara, de coração aberto para entregar o melhor para o meu mestrado, para entregar o melhor para minha formação. E eu gosto de acreditar que o poder dessas informações ultrapassa o meu humor do dia ou quão bem eu vou entregar. Antigamente, quando eu comecei a dar palestra lá em 2017, 2018, quando eu ficava muito nervoso, eu dava uma rezada antes e pedia assim, para que o conhecimento que eu tinha, que eu pudesse passar para as outras pessoas e que elas pudessem melhorar a vida delas baseado nisso. E eu me lembrava que eu não estava fazendo isso por mim, eu estava fazendo isso pelos outros. Bom, primeiro a gente estava falando de como a gente vai responder para as coisas ruins, tá? Agora eu quero falar um pouco de como que a gente vai responder para as coisas boas, tá? E principalmente as coisas boas que vêm do outro, tá? Então essa aqui eu estava falando que é talvez a grande ferramenta que a psicologia positiva já descobriu. Não sei porque eu diria que ela é a melhor, mas é porque eu consigo mostrar um efeito maior em termos científicos de eu ensinar as pessoas e realmente mudar a vida delas. Por exemplo, anotar 3 coisas boas que aconteceram no teu dia tem um efeito ótimo também. Nunca vi estudo medindo as duas, esse e a outra, até porque esse é em relações. Mas é muito grande. Mas é muito pouco a percentual de pessoas que põem na prática e todos os dias de noite escreve 3 coisas que é grato e porque aconteceram. Esse daqui, aparentemente, as pessoas aprendem e saem fazendo. Aí realmente muda as relações delas. Tá? Então, a gente está falando aqui de resposta ativa construtiva. Tá? Que é um jeito efetivo de elogiar as pessoas. Tá? Nada mais é do que uma derivação de algo. Pensa num grande guarda-chuva aqui, né, chamado escuta ativa. Tá? Escuta ativa serve para tudo. Serve para algo ruim que tu me conta, serve para qualquer coisa. Eu tô aqui 100% prestando atenção, eu tô parafraseando o que tu tá falando. Isso é uma escuta ativa. Tá? A resposta ativa construtiva é para quando tu me fala alguma coisa boa. Então, por exemplo, tu me fala que tu bateu uma meta na pura vida. Tá? Em vez de eu falar, pô, que legal, e mudar de assunto, eu sigo te perguntando sobre isso para tu ir falando mais sobre aquilo. Então eu te dou minha atenção, o meu tempo, e eu vou fazendo tudo sentir melhor simplesmente por estar escutando e perguntando sobre aquela tua fala positiva, aquele teu acontecimento positivo que aconteceu na tua vida. Lembrando que a comunicação não violenta, que tem muito de escuta ativa e de parafrasear o que a pessoa está falando, também veio do trabalho do Carl Rogers, que é um dos pais da psicologia humanista. Então, aqui na escuta ativa construtiva, a gente está querendo ampliar aquilo que é bom. Então, quando a gente compartilha eventos e emoções positivas que aconteceram com a gente, a nossa satisfação perante a nossa vida aumenta. A gente fica mais feliz por compartilhar. A gente sente mais, porque cada vez que tu bateu a meta, ficou feliz na hora. Cada vez que tu conta pra uma pessoa que tu bateu a meta, é como se sentisse de novo aquilo. Tem uma empolgação, sabe? Tu bati a meta, tu pensa, que legal, não sei o quê. E tu sente de novo aquela meta. Quanto mais pessoas tu contar, mais feliz tu vai se sentir. E aparentemente o que os estudos mostram é que quando eu uso as redes sociais para me expressar, isso inclui contar coisas boas, isso aumenta a minha felicidade. Quando eu consumo rede social, isso é um lugar passivo, só olhando os outros, isso diminui a minha felicidade.
Mas quando eu uso rede social como forma de expressão, de contar eventos positivos, aumenta a minha felicidade. E o que esse estudo que eu estou citando aqui, do Detters, ele é de 2013, demonstra é que, de fato, independe da resposta das pessoas. Então, porque as pessoas, independe da quantidade de likes, a quantidade de comentários, o simples fato de eu estar me expondo ali tende a aumentar a minha felicidade. Tá? Quando eu compartilho com uma pessoa, contigo, e principalmente tu tem uma resposta ativa construtiva, é como se eu estivesse revivendo aquele momento. E eu posso saborear novamente. Então tem toda uma literatura, eu diria que vasta, sobre esse saborear, sobre savoring, sobre sentir, sobre aproveitar mesmo aquilo que está acontecendo. Que é o oposto de uma sociedade veloz que a gente está. O Renato, que trabalhava contigo, esqueci o sobrenome do Renato, é Stefani, né? Isso. O Renato Stefani falava, eu já vi várias vezes falando sobre isso. Você comeu o macarrão da tua avó com calma. Teve uma vez que ele escreveu um artigo sobre o quanto o macarrão da avó comido com calma é muito mais saudável que uma marmita comendo correndo. Então, sobre aproveitar aquele momento. Acho que a gente tem pouca ciência ainda para comprovar o que o Renato falou, mas acho que cada vez tem mais e para mim faz muito sentido. Psicologicamente é óbvio que é mais saudável o macarrão da avó, mas me parece que quando a gente está com calma, sentado ali, a gente faz uma digestão melhor daquela comida e a gente está acalmando o nosso sistema, então a gente está ligando o nosso parasimpático, para ficar mais calmo. A gente tem muitos estímulos, a gente está sempre muito ansioso. Tá? Para eu fazer uma escuta ativa construtiva, é importante eu entender do que a outra pessoa está falando. Tá? Então, por exemplo, tu falou que bateu a meta na Pura Vida, mês passado. Eu preciso entender o que é a Pura Vida, que tu tinha uma meta, que isso impacta a tua remuneração. Bom, então eu preciso entender do tópico para conseguir fazer essa conversa, para dar o mesmo valor. Então, acho que um exemplo bom aqui, eu já vi muita gente reclamando das mães, por exemplo. Falar, eu não posso comemorar com minha mãe porque se eu passar na PUC ou se eu passar em Harvard, minha mãe fica feliz igual. Ela não consegue entender a diferença, o tamanho do que tu está fazendo. Então, a pessoa precisa conseguir comemorar de um jeito que demonstre que ela entende o significado que aquilo tem para ti. E ela está reagindo de uma maneira que faz sentido para ti. Que vocês estão conectados. Senão, tu começa a se a pessoa fosse, caguei para a opinião dela. Você está em tune, você está sincronizado, os dois. Então, quando tu conta uma notícia positiva, então digamos que tu chegou e me falou que tu bateu a meta da Pura Vida, tá? Tem 4 tipos de respostas e só uma delas seria correta. Tá? A mais normal, tá, vai ser a resposta passiva construtiva. Tá? Que é falar que bateu a meta da Pura Vida e falar, nossa, que legal. Nossa, que bom. Pronto, acabou. Entendeu? Às vezes eu tô olhando no celular, eu tô distraído, eu não tô engajado naquilo e já mudei de assunto. Eu falei, que bom, bacana. Bom, pronto, acabou. Essa resposta não aumenta em nada a tua felicidade. Eu não tô te ajudando. Eu não tô cagando a tua felicidade, mas eu não tô te ajudando. Se tu tá um pouco machucado comigo, se eu sou uma pessoa que criou uma expectativa que eu ia responder de algum jeito, tu pode ficar assim, chateado. Tá? Uma outra é uma passiva, tá? Mas que destrói, uma resposta passiva destrutiva. Tá? Normalmente essa é mudando o assunto para si mesmo. Então, falando, você vai falar, nossa, eu bati a meta Pura Vida ano passado. Nossa, que bom, mas eu bati a meta, mês passado tinha uma meta, tá? Que eu fiz por 3 a meta. Tá? E antigamente, quando eu trabalhava na Pura Vida, nossa, bati por 6 a minha meta. Mas aí tu conta uma história tua, que não tem nada a ver, né? Nossa, é o momento do Gustavo contar a história dele. E eu mudei como se tudo fosse sobre mim. E o terceiro, que também é ruim, é focar no negativo. Então, uma resposta ativamente destrutiva. Que é falar, nossa, foda, hein? Porque agora que bateu a meta, mas que vem vai subir a meta. Isso aí é foda.
Não, e cara, com esse mercado do jeito que tá, com esse mercado do jeito que tá, cara, nunca sabe onde botar o dinheiro. Ah, cara, foda, né? Porque bateu a meta, agora ficou difícil, né? Porque daí, pô, bateu por muito, puta, então fudeu. Porque daí, cara, mês que vem vão te botar uma meta lá em cima, tu já não vai conseguir bater e não sabe onde botar esse dinheiro extra. E tem que cuidar porque a tendência é gastar, né? E também, se não gastar, aí vai botar na poupança, não rende nada, e inflação do jeito que tá. E o cara que tá cagando tudo, tá ligado? O cara só focando no negativo. E muitas vezes isso não vem de pessoas que não gostam da gente. Muitas vezes pessoas que a gente ama reagem assim. E que nos amam. Não é por mal que elas fazem isso, não é porque elas nos odeiam. É porque elas só ficam olhando pro negativo o tempo inteiro. Tá? E o jeito correto de responder é falar do jeito ativo e construtivo. É falar, nossa, que legal que tu bateu a meta. Porra, eu sei o quanto é importante isso pra ti. Eu sei também que meses passados estava meio difícil o trabalho. Me conta melhor como foi esse mês. Tá? O importante é eu deixar tu falar mais do que eu ficar falando. Aí tu vai falar mais um pouco, fala, nossa, então eu tô escutando o quê? Daí eu parafraseio o que tu fala. E eu imagino que isso tá te trazendo muita confiança, já que tu mês passado não conseguiu bater, parabéns por isso. Vamos tomar uma cerveja para comemorar? Então, mostrar que tu tá realmente interessado, isso pode ser com o teu corpo, não tá se curvando para frente, tá mostrando o teu interesse, tá colocando 100% da atenção, então prove que tu não vai mexer no celular, tu não vai fazer mais nada, tá? Tu vai aumentar aquilo que é positivo, tá? E tu vai fazer a pessoa sentir de novo a experiência que ela teve. Nossa, e como que tu se sentiu ao abrir esse e-mail falando da meta? Como que tu se sentiu que tu descobriu? Daí a pessoa vai falar, ai, como que foi? Foi por e-mail? Foi pessoalmente? Então tu tá dando um presente para aquela pessoa, porque no cérebro dela ela vai estar revivendo aquele momento positivo. Faz sentido isso? Então aqui um pouco das pesquisas. Então, casais que têm uma resposta construtiva ativa têm muito mais sucesso. Sucesso sendo satisfação no casamento e o quanto tempo vai durar esse casamento, né? Ou melhor, uma taxa de divórcio muito menor. As respostas positivas, então respostas ativas, positivas para os eventos, aumenta os sentimentos positivos, diminui os sentimentos negativos, aumenta a satisfação com a vida, tá? E sentimento de aceitação. Ter essas respostas ativas, construtivas, prevê tudo isso. Tá? Enquanto que simplesmente o que a gente está mais acostumado, que é esse suporte, tá? Esse suporte aqui falando para a gente momentos, a resposta para momentos negativos, tá? Não prevê essas coisas. Não é que não é importante, mas é que não prevê. Por exemplo, digamos que tem uma mãe super negativa, né? Então que tu fala da meta e daí ela fala, nossa, mas e agora vai botar onde esse dinheiro, meu filho, e coisas assim. Mas essa mesma mãe, se tu ficar doente, porra, ela te pega, te leva no hospital, ela resolve, entendeu? Ela tá ali pra ti. Mas o ponto aqui é que o positivo é mais importante. Pra gente se sentir bem naquela relação, pra eu amar estar com essa pessoa, não basta só ela estar ali pros momentos ruins. Tem alguns textos sobre isso, deve estar na lista de referência aqui, depois a gente olha junto, mas quando der tudo certo, quem vai comemorar contigo? Porque é incrível, mas a gente tem muito mais pessoas pra quando a gente tá fudido do que pra quando deu tudo certo. E a gente precisa das pessoas pra quando deu tudo certo. Se eu faço resposta construtiva ativa contigo, então se eu faço resposta construtiva ativa contigo, a chance de tu se envolver em que a gente chama de pro-social behavior, que é qualquer coisa que é bom pro outro, tá? Então seja tu tende a abrir mais a porta para outras pessoas, tu tende a juntar um lixo do chão, tu tende a tratar melhor o mendigo, a pessoa em situação de rua, tende a tratar melhor o porteiro, tudo que é comportamento pro-social behavior, tudo isso que tem a ver com coisas que eu não vou ganhar nada em troca, mas estou agindo bem pro outro. Se eu simplesmente faço aqui uma conversa de Active Constructive Response e tu sai daqui, a tua chance de se envolver ou de fazer comportamentos pró-social são muito maiores. Então, comportamentos pró-sociais. Que é muito interessante, nunca só interação. Só que uma vez eu estou impactando essa pessoa, ela vai sair distribuindo. É aquela ideia, né, de ciclos virtuosos. Eu vou ser legal com o Gustavo, ele naturalmente vai ser mais legal com o porteiro, com o garçom, com a pessoa em situação de rua, tem mais chance dele doar dinheiro para a pessoa, dele comprar um pão de queijo para dar para a pessoa que está passando fome, simplesmente porque eu ouvi ele.
Tá? E as pessoas se lembram mais das memórias, né, onde elas tiveram conversas com pessoas, logo depois com pessoas que tiveram respostas construtivas, ativas construtivas. Por quê? Porque elas reviveram várias vezes, elas tiveram que explicar como que se sentiu, como que foi aquele momento e tal, aquilo ficou mais vivo dentro da memória delas, elas se lembram mais. Então, aqui já tem, a gente já fez o exercício eu mostrando cada um deles. Então, tu falou da tua meta e eu agi de cada um dos pontos. Tá? Então, eu agi de uma maneira positiva, mas desengajada, de uma maneira destrutiva, desengajada, virando a conversa para mim, de uma maneira ativa, destrutiva, que é falando de todas as possibilidades ruins que essa ação boa pode causar, e finalmente de maneira ativa, construtiva. Eu acho que só pra gente treinar aqui rapidamente, eu posso falar uma notícia boa e tu treina como responder, mas só do jeito certo. O que tu acha? Eu tô... Deixa eu ver só um... uma que é verdade. Bom porque a gente não tá sem se falar, eu vou te contar uma que é verdade. Eu fui na casa do Martin Seligman para pedir conselho sobre a minha carreira e ele me falou que acha que eu não preciso fazer nenhum doutorado. Ele falou que depois desse mestrado eu tô done for life de formal education e que é o momento de eu trabalhar para sempre, para eu continuar estudando, fazendo conferências, escrevendo artigos, lendo tudo sendo publicado pela ciência, mas nada de doutorado ou outro mestrado. O que foi bom, ele me ver preparado para isso e falar isso, mas o principal é que ele me fez um convite para eu tocar a psicologia positiva no Brasil. Então ele quer que eu estruture a Associação Brasileira de Psicologia Positiva. Ele falou que ele vai endossar isso, então vai fazer uma carta me colocando como cofundador e como presidente. Ele quer que eu una todas as iniciativas que já tem no Brasil, que são várias, e que fique sob minha responsabilidade, pelo menos para estruturar isso, não precisa ficar para sempre envolvido nisso, e que isso fique respondendo para a IPA, que é gigante, que é a Associação Internacional de Psicologia Positiva. Então agora tem bastante trabalho pela frente, mas eu estou muito feliz com esse reconhecimento do Martin Seligman. Boa, obrigado. Então, Gu, é tudo verdade isso. E obrigado porque eu sei que também a tua resposta também foi verdade, não foi só exercício. Eu acho que tu é bem bom já nisso, e tu é bem cuidadoso, mas eu acho que tu cometeu aqui um erro que é muito comum a gente cometer, que é, pensa que existe o bastão da fala. E aí tu pegou a fala e tu foi falando por bastante tempo o quanto isso eu me sentia. Isso deve ser muito importante para ti, pelo que eu vejo, mas já saindo das conclusões. O que mais vai fazer eu sentir mais positivo é se tu for mais preciso na tua fala e botar eu para falar de novo. Então, por exemplo, mas me conta como que tu conseguiu ir na casa dele, cara. Puta, meu plano deu um e-mail, não sei o que, toda uma história. Que legal, e é a tua maior referência, não é? Me conta mais dele mesmo. Não, eu já te falei outras vezes, ele é fundador da psicologia positiva por causa disso. Tá, e quais são os próximos passos agora? Tá. Então, a gente quer, é óbvio que é bom, tu mostrou atenção, tu tava aqui comigo, tu mostrou, mas a gente quer que o outro fazer a outra pessoa falar. Entende? Boa. Ótimo, acho que foi bom o exercício. Tá. Aqui tem uma pergunta rápida, a gente está no penúltimo slide, mas a pergunta rápida é, quando tu não está fazendo ACR, qual dos outros três tu acha que tu acaba caindo mais no dia a dia? Mas percebe que o foco no negativo, ele vem no que é só tu contigo. Então eu não acho que tu é um cara que foca no negativo se eu te contar uma notícia. Mas não é o teu caso. Mas eu acho que quando a gente não se atenta, e eu botei aqui na ordem que a gente tende a fazer mais. Tá? Então, o que eu acho que é o natural que a gente tem a fazer é o PCR. É falar, nossa, que legal. E sabe, vai indo. E se for uma coisa minúscula, tudo bem. Mas se é um negócio que é importante pra outra pessoa, a gente ama outra pessoa, a gente gosta muito de outra pessoa, a gente não pode ir pra esse. A gente tem que mostrar que, cara, é mais importante que a gente tá olhando no Instagram, é mais importante. Cara, vamos dar atenção pra essa pessoa aqui. Daí aqui, últimos 2 pontos. Tá? Que é mais importante, né, do que o mundo joga na gente, seja uma pessoa diz, um pensamento que vem, é como a gente vai reagir a isso. Então, a ciência provou que, no mínimo 2 vezes mais poderoso do que acontece com a gente é como a gente reage perante a isso. E o segundo é o exemplo que eu já dei, né, que é de um livro do Sherman, inclusive tive a oportunidade
Não sei se tu viu, mas fui pra Santa Bárbara e dei uma aula com ele, que é o autor desse livro, com o Spencer. Botei aula no YouTube, bem legal, aula em inglês, com microfone e tal, é bem bacana. É, lá em Santa Bárbara. E ele escreveu um livro sobre mindfulness. Ele é um cara que tem faculdade no MIT, mestrado, doutorado em Stanford, que ele traz essa analogia, né, que a gente não pode se apegar tanto aos nossos pensamentos, que nossos pensamentos são as nuvens que vêm a gente ao céu. E principalmente no Ocidente, a gente é muito mais apegado aos pensamentos. No Oriente, eles têm mais que falar, cara, é só um pensamento. Ah, passou. Bom, Gu, acho que de conteúdo em si era isso que eu tinha para hoje. Eu queria ver se tinha alguma pergunta sobre algum pensamento, alguma coisa que tu queira falar sobre a aula de hoje. Senão a gente já vai pro tema de casa, que mesmo a gente não tendo outra, tem tema de casa. Eu não vou revisar se tu fez ou não, mas tem tema de casa. Daí, o tema de casa aqui vai ser bem simples, né? Mas é para escolher uma pessoa que tu ama, de preferência, então, e pode ser mais de uma, mas o tema é só pedido para fazer com uma. Pode ser tua namorada, pode ser teu pai, pode ser tua mãe, mas para tu praticar isso. E pode começar com uma escutativa tradicional, tá? De tu ouvindo, mas quando elas falarem uma coisa boa, principalmente quando elas comentarem uma notícia maior, algo muito positivo que aconteceu na vida delas, realmente dar essa atenção, né? E ser enfático e mostrar interesse, e não só dar a voz para elas, mas dar a voz para elas fazendo boas perguntas, né? Isso é muito importante. Porque, me fala mais sobre isso. É uma merda de pergunta. A gente vai falar, aconteceu isso, né? Me conta mais então. Pô, vai se foder, me conta mais então, né? Tipo, tem que fazer uma pergunta de fato. Cara, e como que tu conseguiu ir na casa dele? Né? Tá, me conta quais são os próximos passos, tá animado? Pô, tô animado por ti. Me conta aí. Pô, conta comigo, sabe? Dando espaço pra tu falar, mas fazendo boas perguntas que nós prestou atenção. Porque senão pode ser um robô, né? Fala mais então. Tipo, porra, mas que, né? É... Então, acho que esse é o processo. Então, tomara que tu consiga praticar. E acho que o outro que a gente não trabalhou tanto hoje, mas o Real Time Resilience, também pode te ajudar, né? O tipo de meter, que é a explicação científica para tudo aquilo que o David Goggins fala, né? Tipo, cara, combater teus pensamentos, cara, não vai conseguir o caralho, meu, eu sou pica, eu sou foda, já consegui outras vezes, eu vou conseguir essa merda. E bater fundo nisso. Então tá, meu, da minha parte, era isso.